Olá, belíssimas e belíssimos, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Brenda Barros e hoje eu estou aqui para mais um episódio do meu tão sonhado workshop Heróis Sem Capa. Hoje eu estou aqui com a querida Nanda Lopes, uma guerreira, uma mãe incansável, com uma história de superação, resiliência maravilhosa que vai nos inspirar. E eu estou muito curiosa para saber tudo sobre a vida dela. Ela tem 2 filhos, um casal de autistas. Ela teve um grande processo, passou por muitas coisas até conseguir ter a filha mais velha dela. E eu quero saber tudo isso aqui e compartilhar com vocês. Tudo bem, Nanda? Como é que você está? Olá, Brenda, como vai? Vai ser um prazer poder dividir um pouco, né, da minha história, poder inspirar, né, pessoas, né, poder contar um pouquinho de tudo que eu vivi e que eu vivo. Estou muito feliz em estar aqui, obrigada pelo convite. Me conta como que tudo começou. Quando você decidiu engravidar, você já estava casada, como que foi tudo desde o princípio? Conta pra gente. Assim, meu sonho, né, sempre foi ser mãe. Isso sempre foi algo que desde de pequena, né? E aí eu me casei aos 32 anos, né? E desde que me casei, um pouco tardiamente, né? A ideia, tanto minha quanto do meu ex-esposo, era que a gente já tentasse de imediato engravidar. E aí, assim que casamos, iniciamos esse processo, né? E a gravidez não vinha. E eu fazendo uma série de exames e tentando buscar um motivo e aquele processo, né, todo assim, cansativo Mas assim, sinceramente, casar com 32 anos eu acho novíssimo. Eu acho que tem que aproveitar o máximo da vida. E assim, ainda estamos saudáveis, né, para engravidar com 32 anos. No caso, teve algum problema que você não podia ter filhos ou ele não podia? Teve alguma situação assim? Ou como que foi? Assim, aí eu descobri, né, uma endometriose severa. Eu sempre me cuidei, sempre fiz exames, né? Mas endometriose é uma doença um pouco complicada, né? Tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, depois de várias tomografias, eu fiz mais umas 4 ressonâncias. Aí descobriram mais ou menos uns 6 focos, né? Só que aí Os focos são tipo cistos? São cistos. Só que quando eu parti para a cirurgia, eram 21 cistos operáveis. Né? E aí ali o doutor não poderia chegar em todos os cistos naquele momento, porque ele me deixaria estéril. Teria que mexer em trompa, talvez eu perdesse trompa, as 2. Enfim. E até porque teria que ver ainda se era maligno ou benigno, né? Faz a cirurgia para ter essa biópsia, né? Você preferiu deixar os que não podia operar? Aí eu deixei, só que aí eu tomei uma medicação e essa medicação me deixou 8 meses na menopausa. Eu tive uma menopausa induzida, né? Mas foi um tratamento tipo para câncer? Foi um tratamento exclusivo para endometriose? Exclusivo para endometriose. Esse remédio, ele serve para aqueles focos que o doutor não conseguiu alcançar. Ele consegue diminuir os cistos. Esses cistos, né? Então, fiquei 8 meses na menopausa até conseguir ali estar preparada para continuar a tentativa de engravidar. Aí você já tinha quanto tempo de casada? Nesse período eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos, né? E aí continuamos, mas a gestação não vinha. Aí partimos para a inseminação artificial, né? Que é o primeiro passo. Então, fizemos inseminação artificial. Durante as inseminações artificiais, eu tive... E a inseminação artificial, você foi em alguma clínica especializada aqui em Brasília? Foi a clínica aqui. Como é que é, assim, questões de valores, essas coisas? Porque eu também não tenho muita noção. Inclusive, eu tenho até uma amiga que ela... eu tenho 36 anos, ela está com 39. Ela congelou os óvulos dela. Sim. E aí, ela falou, nossa, Brenda, congelar óvulo é muito caro. Inseminação artificial, como é que é isso também? Muito caro. A fertilização a inseminação artificial, ela é mais barata do que a fertilização, né?
Não me recordo. Eu não sei muito bem a diferença, assim, se você puder explicar pra gente. A inseminação artificial é como se o esperma do seu companheiro ele fosse injetado dentro de você, mas ali é o esperma. É como se o esperma, para quem tem a dificuldade de fazer o caminho ali para fecundar, já vai no local exato. Já vai no local exato. Então, assim, ele é um tratamento mais barato, ele é um tratamento mais simples, né? O esperma é retirado em laboratório e é colocado dentro do consultório. Então, ali você não tem muito segredo, digamos assim. É um procedimento simples. Na época, hoje eu não sei te dizer, mas eu acredito que seja algo assim, em torno dos R$6.000, uma tentativa. Entendi. Né? Então, ali nós iniciamos com a inseminação artificial e infelizmente, eu abortei. Natural. Um aborto natural. Iniciava a gestação ali bem no comecinho, ali 5 semanas. 5 semanas, o beta dava positivo, começava a subir dali a pouco, né? Vinha a questão do aborto. Então, nas inseminações, eu talvez tenha abortado até mais. É mesmo? É. E você não ficava preocupada de vir gêmeos, por exemplo? A gente fica, queria, né? Mas eu queria. Você quer ser mãe. Eu queria ser mãe, independente de gêmeos, trigêmeos. Inclusive, eu ouvia, né, minha irmã, que já era mãe de duas, a minha irmã falava assim, você é louca? E se vem trigêmeos? Aí eu falava, eu crio. Aí ela, é fácil falar, vai ser mãe pra ver, né? Então, assim... E ela é mais velha que você? Ela é mais velha que eu, 3 anos. Então, assim, eu falava, pode vir, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E eu acho que a gente entra, assim, numa energia. Eu entrei, assim... É tão forte que você começa a ficar pensando só naquilo, entendeu? Então, hoje, quando eu vejo assim... Mas você sabe mais ou menos quantos abortos você chegou a ter? Foram 5. 5 abortos? Contados 5. E onde foi a força que você buscava, assim, para ir tentando? Unicamente a vontade de ser mãe? Em primeiro lugar, em Deus, né? Deus é quem me dava a força que eu pedia todos os dias. E a minha vontade de ser mãe. Eu não perdi a esperança. E seu parceiro super de acordo? De acordo. Ele foi muito parceiro, assim mesmo, em relação aos tratamentos, em relação às dificuldades, porque é muito hormônio, mexe muito com o corpo, né? É injeção, aí engorda, emagrece. né? Engordei 13 quilos. O seu humor oscila demais. Você pensa, eu com 34 anos na menopausa, sentindo todos os sintomas possíveis, né? De uma menopausa. Então, assim, ele foi bem parceiro. E depois das inseminações, eu acho que foram 3, nós partimos para a fertilização in vitro. Que aí qual que é a diferença para você me explicar? Aí a fertilização in vitro ela é feita em laboratório. Pega-se ali, você tem que tomar um remédio, você vai induzir a sua ovulação. Ali naquele período certinho, o óvulo ele é retirado de você, né? Vai para o laboratório. Ali o esperma no período certo também, né? Da pessoa ele é retirado e ali em laboratório ele é fecundado. Depois que essa fecundação ocorre, é colocado em você, Entendi. Né? Então, assim, ele é um processo bem mais demorado, é um processo mais caro. E mais doloroso. E é um processo também, mais doloroso, porque você precisa induzir a ovulação, é muito hormônio, injeção todo dia. Para você ter ideia, as minhas fotos do meu ensaio gestante, eu ainda tinha roxo na minha barriga das injeções que eu tomei para... Da in vitro. Da in vitro. As injeções eram na barriga? Na barriga. Então, assim, é um processo doloroso. Você ali, para injetar, não sei se hoje ainda é assim, né? Mas aí pela in vitro, se você só foi uma vez e deu certo? Não, minha filha não foi in vitro. Pela vitro eu fui mais 3 vezes e não deu certo. E não deu certo, Não deu gente. certo, eu abortei. Deu certo, porque eu engravidei, né? Mas não deu certo porque eu não segurou a gravidez. Eu não conseguia segurar. E aí, o tempo passa, a gente vai esquecendo muita coisa, né? Com certeza. Mas assim, ali você precisa ficar em posição ginecológica, não sei se ainda é assim, cerca de 2 horas. Eu coloquei 3 óvulos a primeira vez, isso eu me lembro bem. E foi até essa época que a minha irmã falou pra mim, e se vier trigêmeos, você é louca? Aí eu falei, se vier trigêmeos, eu vou criar trigêmeos, o que eu quero é ser mãe. Preciso ser mãe.
E aí, infelizmente, né, a cada tentativa, aí mais uma vez, mais um aborto. Pro psicológico é muito difícil, porque... Nossa, com certeza. É muita emoção, é mistura muita de emoção. é uma mistura de emoção. Mistura de se achar incapaz também, né? De achar incapaz, E impotente. dinheiro gasto também. E assim, e você olhar, eu cheguei a um ponto, Brenda, que eu não tenho vergonha de dizer. Eu lembro que no meu prédio tinha uma moça, e ela já tinha 3 filhos, e ela engravidou do 4º filho, com o Dil. E eu lembro do dia que eu peguei elevador com ela, e foi exatamente um dia que eu tinha recebido a notícia dos abortos, de um aborto. E eu falava pra Deus, Deus, o que que essa moça tem que eu não tenho? Por que que ela engravida sem querer e eu aborto sem querer? Por que que eu preciso passar por essa luta? Será se eu não vou ser boa mãe? Será se tem alguma coisa... Qual é o aprendizado que eu tenho que ter com que isso? eu preciso ter com isso, né? E naquele dia, assim, foi um dia assim, de muita revolta, sabe? De muita revolta. Eu chorei muito, porque não é barato, né? Infelizmente, não é qualquer casal que tem condição financeira para fazer esses tratamentos. Com certeza. Pessoa... Você é pedagoga, né? Sou pedagoga. E o seu ex-marido é? Ele é da área de TI. Ele é bancário, né? Ele é da área de TI. Então, assim, para o homem é difícil passar por um processo desse. Porque ele queria ser pai tanto quanto eu queria ser mãe. E ele era mais ou menos da sua idade? 3 anos mais velho. Na mesma idade. Mas, assim, o mais pesado fica para a mulher. Porque Com a certeza. agressão, assim... Eu posso usar o termo agressivo, sim. Porque hormônio demais é agressivo. Você ali ser manipulada A gente que demais, gere, né? A gente, né? E aquela sensação, assim, de que eu não consegui. Eu não fui capaz. E as pessoas te cobram. E aí deu certo? E aí deu certo? E aí conseguiu? Já tá grávida? E aí você tá grávida? E aí a sua prima... Aí que você vai aquela depressão, né? Puta que pariu, não acredito. Exatamente. Eu tenho uma prima que é muito próxima, muito amiga, e ela já estava grávida do 3º filho. E eu lembro que ela me ligou e ela falou assim pra mim, Fernanda, me desculpa. Eu falei, desculpa por quê? Ela falou assim, eu queria que você soubesse por mim. Eu falei, por quê? Eu tô grávida, Fernanda, pela 3ª vez. Nossa. Eu falei pra ela, eu falei assim, olha, Renata, eu fico tão feliz por você, eu fico tão feliz. É lógico que ali vinha aquela... Eu fiquei feliz por ela, ela queria. Mas, por outro lado, eu pensava, meu Deus, E ela eu? vai pro 3º e eu vou pra onde? Né? Será se eu não vou conseguir? Mas aí, no outro dia, eu acordava, aí eu falava, é um novo dia, vamos recomeçar e vamos tentar de novo. Vamos lá. Buscando forças em Deus e nessa vontade de ser mãe. E nessa vontade de ser mãe. Essa esperança. Que ia dar certo. Que ia dar certo. E aí, qual foi o tratamento que realmente foi consolidado? Você conseguiu ter a gestação da Cecília? Eu já tinha ouvido falar, né, de um tratamento que se chama, de um médico chamado Dr. Barini. E é um tratamento que ele é feito... Ele é daqui, de Brasília? Não. Ele era feito para pessoas que têm aborto de repetição. Então, no meu caso, incontestável, aborto de repetição. Sim. Então, eu já tinha lido sobre o assunto, alguns médicos já haviam falado comigo sobre isso, mas eu não acreditava. Eu falava assim, que se inseminação não deu certo, fertilização não deu certo, natural não deu certo, não vai ser um tratamento desse que vai? Mas, enfim, eu não tinha mais opção. Eu não tinha mais o que fazer. Era a última tentativa. Era a última tentativa, né? E aí, eu lembro que meu ex-marido chegou pra mim e falou assim, Fernanda, por favor, eu sei que eu não posso te pedir mais nada, mas, por favor, vamos fazer a última tentativa. Aí eu procurei uma médica. Aí vocês já estavam com quanto tempo de casamento? Quase 5. Quase 5 anos. Quase 5 então, anos. ficou muito tempo. Quase 5 anos. 4 para 5 anos. Aí, eu lembro que eu falei, tá bom, vamos lá, vamos tentar. E aí, qual que é o nome do tratamento? Chama-se vacina ILP. É um tratamento com os linfócitos paternos. Então, o que acontece? E o médico é de São Paulo, é de onde? A médica, eu fiz com a médica aqui de Brasília, doutora Carla. Mas o idealizador desse tratamento, o mentor dela parece que é de São Paulo, é chamado doutor Barim. E aí, assim, é um tratamento simples,
né? Não estou dizendo que seja fácil. Aham. É um tratamento simples em vista dos outros. Por quê? Porque vai no pai. Você precisa, né, fazer todos os exames, mas o exame principal é um exame, acho que se eu não me engano, o nome dele é cross-match. É um exame que você faz com uma pessoa quando você vai doar órgão para ela. Provavelmente, o meu cross-match com o meu ex-marido daria negativo, porque você não, é muito difícil, né, você ser compatível com... Mas, enfim, ali você confirma e ali é retirado o sangue da pessoa, do marido, você faz do genitor. Do genitor, você faz uma série de exames antes. E esse exame, comprovada a incompatibilidade, esse sangue, ele ia para São Paulo, porque essa vacina não era feita aqui, e lá era produzida essa vacina, com os linfócitos paternos do pai. Como se eu me tornasse compatível com ele. Mas não é o sangue, são os linfócitos, tá? Sim. E aí, essa vacina, ela era feita de um dia para o outro. Então, ia de avião, voltava de avião. No dia de aplicar a vacina a primeira vez, a moça que aplicou, ela falou assim, Fernanda, Priscila é o nome dela. Fernanda, não venha sozinha. Porque tem mulher que desmaia, tem mulher que convulsiona. Uma dor muito grande. Eram 3 injeções, assim, 3 picadinhos aqui no pulso. Deve ser agulha grossa, né? Agulha, não, fina. Não? Aí eu peguei e falei assim, gente, mas... que convulsionar por causa de uma agulhadinha, Logo de 3 eu agulhadinhas. passei por tanta coisa. Logo eu que passei por tanta coisa, já fiquei no UTI, sepse, não sei mais o que, já quase morri e tal. Não, vou só. Aí fui. Brenda, na hora que essa mulher aplicou a primeira injeção, foi a pior dor que eu já senti na minha vida. E ali ela faz 3 picos. E você lembra da dor, porque normalmente a gente não lembra. Eu né? lembro. Eu lembro como se fosse hoje. E no mesmo minuto... E quem que foi com você, seu marido? Eu fui só... Porque na época meu marido, ele dava aula à noite. Então era assim, a gente tinha toda uma rede, né? Como não era barato, eu me virava muito sozinha. Eu trabalhava, né? Mas eu me virava muito sozinha e ele trabalhava porque a gente precisava de dinheiro, né? A gente precisava manter aqueles tratamentos. E aí eu não quis chamar ninguém, né? Eu tenho minhas irmãs, enfim, mas eu falei, vou só, consigo. E até também já chamar pra ficar depois cobrando, né? Não, vou sozinha, consigo. Meu braço, automaticamente, ele assim, sei lá, ele cresceu assim, questão de, sei lá, 5 centímetros, assim, ficou deformado, literalmente deformado. E uma dor, e queimava. E aí eu fui embora pra casa com aquilo. E eu falava, gente, mas que isso? Isso aqui vai me dar um problema, eu vou morrer. Liguei pra médica, ela é assim mesmo. Mas é o braço inteiro ou só na região? Aqui na região, sim. Como se fosse um calombo, assim. Um calombo bem grande, muito grande. E aí, eu sei que a cada... uma vez ao mês, eu tinha que tomar por 3 meses seguidos. E assim eu fiz. Tomei por 3 meses seguidos. Mas sabe quando mas assim, 3 meses, uma vez por mês. Uma tipo, vez durante por mês. 3 meses, ainda sem saber se estava grávida. 3 meses, não sabia, não. Ali eu não podia nem tentar. Entendi. Porque eu abortava de novo. Nem tentar. Ela tinha que me liberar. Aí... Mas quando você fala tentar, é não aplicar de novo a injeção. Eu não podia nem tentar engravidar. Mas no caso, primeiro você estava... então você não podia ter relação sexual, é isso? Poderia, mas teria com preservativo, né? Com preservativo. Não poderia sem preservativo, porque senão eu correria o risco de engravidar e abortar mais uma vez. Entendi. Ali eu estava preparando o meu corpo para receber, né? Para receber o sêmen. Aí, no 3º mês, acho que foi agosto, setembro e outubro. Foi. Agosto, setembro e outubro. Eu fiz a injeção. E aí, depois de mais ou menos uns 10 dias da 3ª injeção, eu fiz o exame, que era esse da incompatibilidade. E aí, deu positiva. Você está compatível, hoje você está. Aí, eu lembro que ela falou assim, agora você está liberada para tentar engravidar. E aí, coincidentemente, nós tínhamos um encontro de casal em Araxá, da igreja, por volta do dia 20 de outubro, por aí.
E foi nesse encontro de casais que eu engravidei da minha Incrível. filha. E assim, vocês não sentiam assim, pressionados, eu falo como um casal? Tipo assim, ai meu Deus, é agora a chance de engravidar? Muito! Assim, tipo, até eu falo no ato sexual, tipo, meu Deus, preciso engravidar, urgente. Vocês dois, assim, numa relação como casal. Sim, a gente se sentia muito, sabe? A gente... Porque não era uma forma natural, era uma forma tem que ser hoje, né? Tem que ser. Aí você vai buscar na internet, né? Aí come gelatina no dia, aquele physalia, que parece um tomatinho, assim. No dia da tentativa lá, tinha que comer. Você vai buscar soluções caseiras, você vai buscar... Nossa, mulher... Receita de tudo quanto é... Tudo você imaginar, garrafada, eu tomei. De outras gerações. Outras gerações. Fui numa senhora lá no Gama, de 90 anos, pra tentar... Essas receitas, Essas né? receitas ali valia tudo, né? Então, assim, foi difícil. Aí, né, fui pra esse encontro de casais, voltei. Como eu tenho endometriose... Vocês são evangélicos. Evangélicos. Como eu tenho endometriose, o ciclo da mulher com endometriose, ele não é um ciclo normal, né? Tem mês que você menstrua, tem 2 que você não menstrua, e por aí vai. Então, pra mim aquilo ali já era... E aí, eu fui pra esse encontro de casais, e aí no primeiro mês, minha menstruação não veio. Aí eu falei... Você ficou na esperança. Fiquei na esperança, mas Brenda, eu criei tanto trauma de fazer teste de farmácia, que eu falei assim, eu nunca mais... Aquele da urina? Da urina. Se eu te contar, se eu fiz uns 100 testes daquele, eu acho que foi pouco, viu? Deus me... Sem brincadeira. Aí eu falei assim, eu nunca mais faço um teste desse na minha vida. Quando eu perdi da fertilização, eu falei, eu nunca mais faço um teste desse na minha vida. Não faço. E aí, primeiro mês não veio, eu falei... Não, essa endometriose. Eu acho que eu estava com medo de ir atrás do resultado e ter mais um não. Ou de abortar de novo. Eu sei, Brenda, que ali foram 3 meses. Sem menstruar. E você sem tentar... E eu sem nada. Ali, trabalhando. Normal. Tentando não pensar nisso. Eu pensava assim, se a fertilização não deu certo, vai ser esse tratamento que vai dar. É a minha última tentativa. Você não estava dando muita credibilidade, não, pra dizer a verdade. Aí nós marcamos uma viagem para Natal. Um dia antes da viagem para Natal, eu comecei a me sentir mal. Mal. Ânsia de vômito. Muito mal. Não. Eu senti... As minhas pernas incharam muito. Eu sentia muita dor nas pernas e cólica, como se a minha menstruação fosse descer naquele dia. Aí liguei pra minha médica. Falei, doutora Carla... Que foi a que fez o tratamento. Falei, doutora Carla, esse tratamento não deu certo. Amanhã eu vou viajar. Mas por que você já tinha falado que não deu certo? Se você não tinha nem testado. Pra mim era mais fácil dizer que não deu certo. Eu não sei. Pra não ter sofrer. Parece que você cria assim um... É um bloqueio mesmo. Uma proteção. Uma proteção, sabe? E aí eu lembro que ela falou assim, eu liguei da escola, nessa época eu trabalhava em São Sebastião, ela falou assim, Fernanda, eu já vou te esperar sair da escola, você não viaje sem antes passar aqui. Aí eu falei, tá. Aí cheguei lá, falei, tô com muita cólica, a minha menstruação não desce por nada, a endometriose voltou, eu não sei o que tá acontecendo, minhas pernas estão inchadas. Aí ela ficou olhando pra mim sorrindo, aí ela falou assim, você vai sair daqui, você vai ao laboratório, tem 24 horas, eu vou te dar um exame de gravidez e você não está autorizada a viajar sem esse exame sair. Aí eu lembro que eu fiquei indignada, né? Falei... Passagem comprada, todos os passagem planos. Comprada, mas o problema não era a viagem. O problema era assim, falei, eu ganhar mais um não, né? E meu ex-marido trabalhando aqui no plano, ele estava dando aula nesse dia. E aí eu peguei e falei, vou. Cheguei pra tirar o sangue, aí o moço que foi tirar meu sangue falou assim, parabéns, será que você vai ser mãezinha? Mas aquilo deu uma raiva. Tipo, uma pessoa tão machucada como você. Aí eu falei, não, é a médica aqui que incutiu que eu tenho que fazer um exame, e por mim eu nem faria, porque eu não tô grávida, e não sei o quê. Aí eu acho que o moço ficou tadinho, até sem graça. Aí eu sei que eu não tô grávida, porque eu não posso engravidar, moço, porque eu já abortei um monte de vezes. Porque, né? Você já tava... Já tá assim, seu psicológico, gente, já tá muito abalado. Com muito difícil, é muito difícil. E aí eu saí, fui
buscar meu ex-marido no trabalho. Ele dava aula até umas 10h30. E aí ele falou assim, daqui 1 hora mais ou menos você pode olhar no site. Aí eu peguei, fiquei lá. Mas você nem falou pro seu marido, Não, porque nada. também, né, ele queria é mais poupar, uma outra pessoa. né? Mais uma pessoa pra sofrer. Menina, pois quando saiu esse resultado, que eu olhei, ele em sala aqui, dando aula na minha frente, que eu olhei, positivo. Meu Aí Deus, desmaiou. Não, eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha irmã, que era quem, assim, mais... Não, mas você tava, tipo, esperando ele sair da aula. Eu estava dentro da sala assistindo a aula dele. Aí você saiu da sala. Saí da sala. Mas sem a expressão, assim. Nenhuma. Eu não acreditava. Traumatizada total. Não acreditava. Eu saí assim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei no chão, assim, da escola na época. E aí eu mandei um print pra minha irmã. Falei, Elaine, aqui tá dizendo que eu tô grávida? Aí ela falou, tá. Liga pra doutora Carla. Liguei pra doutora Carla, mandei pro Você WhatsApp impactada, dela. assim, não acredito. Aí ela falou assim, se isso aí não for uma gestação, eu não sou uma obstetra. Fernanda, você está grávida e fique tranquila. Fique tranquila, porque dessa vez vai dar tudo certo. Fique tranquila, só que você não vai viajar. Agora você vai ficar de repouso. Porque nós vamos ter que fazer ecografia, fazer uma série de exames e vamos ter que acompanhar essa gestação de Aí você liberou seu marido pra viajar. Não, Claro que ele não. tinha que envolver esse momento com você. Mas eu fui tão assim que eu não contei pra ele. Aí saímos de lá, fomos pra casa. Eu lembro que ele sempre dizia que ia ser pai de uma menina. E eu falava, Marcelo, já tá difícil ser pai. Imagina, Mas você desde escolheu uma o menina, sexo. Você ainda quer uma menina. Meu amor, você tem que aceitar qualquer coisa. E no começo, assim, quando a gente começou a tentar engravidar, eu dei um sapatinho rosa pra ele, de presente de aniversário. Né? Quando eu comecei na tentativa, que achei que ia ser fácil e tal. E ele, muitas vezes, eu peguei ele chorando, abraçado naquele sapatinho. Muitas vezes. E aí, naquele dia, eu falei assim, gente, eu espero fazer uma ecografia pra ver se tá tudo bem ou eu conto. Eu falei, não, eu não tenho direito de dormir uma noite sequer sem contar pra ele, mostrar pra ele o resultado. Aí eu lembro que eu chamei e falei, Marcelo, vem aqui. Aí ele falou, o que foi? Aí eu mostrei o sapatinho pra ele. Ele falou, o quê? Isso já em casa? Já em casa. Ele falou, o quê? Eu falei. Aí ele, você tá grávida? Eu falei, e parece que de bastante semanas. Ele chorando, eu e ele chorando, e aquela emoção. Mas não tinha feito a ecografia ainda pra saber o quanto assim. Não. Aí no outro dia, né, eu falei, vamos ficar calado. Não dormimos a noite toda. Aí ele falava assim... Em oração, né? Em oração, sim. E ele falava, a Cecília vem. Porque já tinha nome, né? A Cecília vem. E aí acordamos de manhã cedinho. E fomos pro hospital. Chegamos lá, eu já estava grávida de quase 3 meses. Ou seja, já estava segura. Eu engravidei no encontro de casais. Pela contagem. E aí veio a gestação da Cecília, né? Uma gestação assim... nossa, a maior felicidade da minha vida. Eu não... Assim, aí você, na hora que mostrou lá que você já estava de 3 meses, você começou a chorar e pular. Eu chorando, ele chorando. E aí ele falava assim pro doutor, tem só um mesmo aí? Porque a gente fez tanto tratamento, vai que tem 2 aí, doutor. Não, é só um mesmo. E a gente se abraçando ali dentro do consultório, ali, o obstetra, assim, não era o obstetra, era o rapaz que estava fazendo a ecografia, né? Ele meio sem entender, aí eu falei, olha, eu tive muitos abortos, isso aqui é assim, é fruto de muito sofrimento mesmo, né? E aí nós saímos de lá, daquela alegria, e ele falou, tá tudo bem com a gestação, tá tudo bem, leva a ecografia pro seu médico, não tem... E tipo, você ficou naquele neuro assim, não posso nem, tem que ficar o dia inteiro deitado com medo de abortar? Sim. Ou você continuou vivendo normal? No começo eu fiquei... Tanto que 1 mês depois nós tínhamos um cruzeiro pra ir, tava tudo pago já. E aí eu falei, eu não vou pra esse cruzeiro. E aí a família toda ia, fizemos camiseta e tal. Fernanda, mas por que você não vai? Eu falei, não vou pra dentro de um navio. Se eu tiver algum problema, eu quero estar aqui, eu quero estar de solo, e eu quero minha médica, e eu não vou. Então assim, no começo foi muito tenso. Eu tinha muito medo de perder minha filha. E nisso você já estava com 6 anos de casado? Mais ou menos. Eu tinha muito medo de perder minha filha. Muito medo. Mas então, você trabalhava normal? Trabalhei normal. Ou pegou uma licença? Não, no começo sim.
No começo eu peguei uma licença de uns 20 dias para fazer todos os exames possíveis, para assim, ter certeza de que, né? Aquela bênção e estava até pro acontecendo. meu psicológico também, né? Eu precisava me preparar, né? Com certeza. Assim, ali eu já nem... Eu já fazia questão de ter barriga, né? Eu queria muito ter barriga. Aí você já sai, você já quer comprar algumas roupas mais larguinhas, nem tá mostrando ainda, mas você já quer comprar. Aí foi curtir o momento. Aí voltei pro trabalho normalmente, fui dar aula. Só que eu tive um bloqueio. Durante a minha gestação, eu não escrevia no quadrão, eu não conseguia ficar de costas para os meus alunos. Eu não sei o que eu arrumei. Seus alunos têm que idade? Tinha, né? Na época era adolescente. Mas nunca tive. E você é professora de quê? História. E sou pedagoga. Hoje eu sou pedagoga. Então, assim, foi a maior emoção da sua vida ter a Cecília. Você teve realmente essa explosão de emoções, né? Que não sabia lidar. Mas, assim, logo após a Cecília, você teve o João Pedro, é isso? Sim. Aí... Mas conta pra gente. A doutora, na época, né, me chamou, assim, bem, naqueles exames, aquelas visitas iniciais, após a gestação, e falou, Fernanda, se você quiser ter filho de novo, você vai precisar tentar um tratamento no exterior, porque essa vacina foi proibida no Brasil, esse tratamento. Aí eu falei, já tenho a Cecília. Já tô feliz demais, tô feliz. Ótimo, não vou sofrer mais. Se nós sentimos uma vontade de ser, né, vamos ser pai de novo, a gente adota, enfim. Mas ali aquele espaço já tinha sido preenchido, né? Cecília nasceu de 8 meses, prematura, ficou na UTI. Mas você teve uma maternidade tranquila? Tipo assim, uma gestação, você passava muito mal ou não? Foi bem tranquilo? Não. Pra dizer a verdade, eu nem enjoava. Ah, que ótimo. Eu tive uma gestação que eu sentia cólica. Eu acho que devido à endometriose eu sentia cólica, né? E aí veio a Cecília, prematura, né? Foi pra UTI, enfim. Que pode acontecer com qualquer bebê, né? Claro, independente de... E aí, quando a Cecília estava com mais ou menos 1 ano, né? Eu começo a passar mal de novo. Aí eu falei, não. Mas eram os mesmos sintomas? Os mesmos sintomas. Cólica demais, e enfim. E aí eu falei, gente, mas tem alguma coisa de errado. Aí num domingo... Mas você chegou a suspeitar que estava grávida, não? Eu suspeitei. Por causa dos sintomas que eram iguais. Aí num domingo eu falei assim, Marcelo, fica com a Cecília e eu vou pro hospital ver o que eu tenho, porque alguma coisa de errado tem comigo. Cheguei, o médico falou, vamos fazer um exame de gravidez. Aí quando fiz o exame de gravidez, positivo. Aí você ficou feliz demais. Aí fiquei feliz demais, porque naquele hospital, eu acho que eu sozinha ali, né? Aí você conseguiu ter realmente sua emoção de felicidade, pular e... Sim, ali pulei. Aí o doutor falou assim, eu já vou te mandar pra ecografia pra gente saber de quantos meses você tá grávida. Aí quando mandou pra ecografia, grávida de 3 meses. Que incrível. Então foi em seguida total, né? Em seguida total. Praticamente gêmeos. Só que aí, né, nesse período, entre o nascimento da Cecília e a gestação do João, eu comecei a perceber a Cecília um pouco diferente, né? Um pouco não, bastante. Né? Cecília era uma criança que se entrasse alguém na minha casa diferente de mim, do Marcelo ou da babá, ela chorava. Ela chorava muito. Tipo, de gritar. De gritar. Às vezes eu levava a Cecília na casa do meu sogro. Se tivesse alguém ali que não era meu sogro ou a mulher dele, ela chorava. E isso já veio desde o início da vida dela, dos primeiros dias de vida. Você acredita que eu rezava para as pessoas não... Eu orava para as pessoas não virem me visitar. Porque ela chorava tanto quando chegava alguém... Que eu pensava, o que essa menina tem, meu Deus? Que ela não para de chorar. Mas você não imaginava nada relacionado ao autismo? Não. Aí o que você pensava, assim, que ela era chata? Acho que ela era chata. Eu falo chata. Entendi. A menina é chata. A menina não gosta de gente. E aí eu sei que fomos nessa luta. Ela diferente. A Cecília não podia ir com a Cecília em shopping. A Cecília não gostava de lugar barulhento. A Cecília não gostava de luz. A Cecília não gostava do lugar dos outros, da casa dos outros. A Cecília não gostava de nada. E aí veio o período de colocar a Cecília na creche, na escola. Ela com 3 aninhos? 3 aninhos. 2 anos e pouquinho. Eu já pego. E aí Cecília não falava. Falava muito pouco. Falava pouquíssimo. E aquilo ali veio lá do pedagoga, né? Eu falei, tá errado. Tá errado. Comecei numa saga por fono. O que essa menina tem? Não, mãezinha, E barriguda?
É normal, mãezinha, é normal. Não, mãezinha, é normal. E nessa busca ainda descobri que a Cecília tem uma cardiopatia raríssima, chamada artéria subclávia direita anômala aberrante. Nossa, coração. Coração. E aí, será que é por causa dessa artéria subclávia que essa menina é desse jeito? Tem alguma coisa de errado? E aí resolvi levar a Cecília pra fono. Depois de passar por várias, achei um anjo chamado Cíntia. Maravilhosa, maravilhosa. Ela é fono. Fono. Um ser humano maravilhoso. Que foi quem falou pra mim, Fernanda, antes da neuro até. Cecília, vamos encaminhar a Cecília pra uma neuro. Ali é tudo muito cru, né? Você não sabe nada. Não sabe nada. Sabe Era um nada. assunto muito pouco comentado, né? E como mãe de primeira viagem, você não sabe nada. Aí ela falou, vamos encaminhar a Cecília para o fono e você vai procurar a educação precoce, porque a Cecília precisa de estímulo. E eu vou estimular a fala da Cecília. A Cecília vai falar, nós vamos conseguir. E ali, quando a Cecília foi para precoce, e aí, numa apresentação de Dia dos Pais, a Cecília começou com as estereotipias pela primeira vez, né? O que é isso? São movimentos repetitivos, né, que os autistas têm. Alguns balançam o corpo de um lado para o outro, alguns... Mas que alguns falam que é tique, né, por exemplo? Tique, exatamente. Então, numa apresentação do Dia dos Pais, a Cecília resolveu ter a primeira estereotipia dela. De ficar batendo na cabeça. E a partir dali vieram outras. Mas aí não foi nada diagnosticado? Não, ainda Só não. você percebendo? Eu percebendo. Aí a gente já tinha procurado a neuro. Porque assim, o diagnóstico do autismo não existe um exame. Não existe. O diagnóstico do autismo é observação. Ali ela já vinha sendo acompanhada. Mas e como é que o pessoal fala se é severo, se é nível 1, 2, 3? Pelo comportamento. Pelo comportamento. É um psicólogo que dá esse laudo. Que dá esse laudo. Então, ali com 3 anos cravado, Cecília já estava na TO, Cecília já estava na estimulação precoce, Cecília já estava na fono, Cecília já estava profissional de terapias. E você já com bebê, o João? Já com bebê, com o João, né? João recém-nascido. E eu, assim, as pessoas, elas olhavam, minha família mesmo, viu? Minha família do meu marido, olhava e falava assim, pra que isso tudo? Não tem nada não, essa coisa da cabeça de vocês, toda criança é assim. Até meu ex-marido falava, você é louca. A menina, ao invés de estar brincando, tá num consultório. Eu falei, eu só discuto com profissional. E ninguém aqui tem neurologia infantil, é formada em neuropediatria. Então, ela vai continuar na terapia, sim, e não discute comigo não, que eu sou mãe. E aí, veio o diagnóstico da SESI. Quando veio o diagnóstico da SESI, a neuro já falou pra mim, você tá com um bebê recém-nascido. Vamos começar a observar o João desde bebê, né? E aí, começamos a observar o João Pedro. João Pedro, apesar de ser autista também, os dois de suporte 1, as demandas do João Pedro são totalmente diferentes das da Cecília. O João Pedro, ele era uma criança até sociável. Ele aceitava beijo, barulho para ele incomodava pouco, luz incomodava bastante, né? Só que o João Pedro foi uma criança assim, que ele montava Lego ali com seus 2 anos, ele montava coisa que eu não conseguia montar. Mas os autistas são muito inteligentes, né? Sim. Alguns têm altas habilidades, né? Eles têm ali um mundo paralelo. E aquele hiperfoco, né, que eles têm em determinados assuntos, esse hiperfoco ele vai mudando. Então, ele com 2 anos, o hiperfoco dele era em bombeiro, tudo era bombeiro. Ele só montava caminhão de bombeiro, tudo tinha que assistir bombeiro. E aí, pra minha surpresa, João Pedro não conseguia ficar em pé. Ele andava um pouquinho, ele caía. Ele andava um pouquinho, ele caía. E eu, meu Deus, esse menino veio com problema motor. Que é isso? E aí, cheguei e falei, doutora Ellen, não tá normal. Para uma criança que tá com 2 anos, João Pedro cai. Porque até a Cecília estava andando com 2 anos. Sim, a Cecília andou muito cedo. A Cecília andou com 1 ano. A Cecília não tem problema motor nenhum. Aí a doutora Ellen virou para mim e falou assim, hipotonia, Fernanda. Eu falei, hipotonia o quê? Falou, Fernanda, uma das características dos autistas, de alguns autistas, é ter a musculatura um pouco mais mole. E essa hipotonia faz com que eles caiam, faz com que eles se machuquem, faz com que eles não tenham noção de espaço. Mas isso é para sempre? Como que é? Não é para sempre. Aí foi quando nós, assim, meio que a doutora Ellen fechou o diagnóstico do João. Veio a hipotonia, veio o hiperfoco, algumas dificuldades que ele já tinha, né, em relação à luz e tal. E aí começou-se. Vamos trabalhar a dificuldade do João Pedro. Qual a dificuldade maior do João Pedro? A hipotonia.
olha, Fernanda, tem alguns esportes que dificilmente de impacto que o João vai poder fazer, tá? Aí eu falava, tá repreendido, ele vai fazer o que ele quiser. Então, assim, foram mais de 2 anos ele fazendo esse tratamento. E em que momento que você decidiu entrar na causa autista? Porque hoje você, junto com a Flávia Jamile, tem o projeto Autismo em Ação, Sim. não é isso? Sim. Foi a partir deste momento? Como que foi? Olha, Brenda, a gente... uma coisa é você ver a dor do outro. Outra coisa é você sentir aquela dor. Então, como professora também... E muitas vezes a gente pega alunos, né? Vem alunos pra gente, que a gente sabe que ali tem alguma coisa, que muitas vezes o pai não enxerga, ou muitas vezes não quer enxergar, muitas vezes o pai não tem condição de buscar esse diagnóstico, financeira mesmo, porque, né? Eu sempre trabalhei em comunidades, assim, bem carentes, né? Então, assim, aí você começa a pensar, poxa, se eu, que graças a Deus, meus filhos têm um plano de saúde bom, né? Meu ex-marido trabalha, eu trabalho, nós tivemos condições de bancar, né, aquilo que era necessário. E essas crianças que não têm acesso à terapia? E que a gente sabe que até os 5 anos, se elas forem assim... mal orientadas. Né? Elas podem ter o pico ali do desenvolvimento. Se elas tiverem estímulo, elas vão longe, né? Por exemplo, a Cecília. A Cecília foi para uma fono excelente, que talvez a Cecília não fosse verbal. Os primeiros indicativos, a Cecília não ia ser verbal. Era o grau mais severo. Ela não iria falar, né? A Cecília não tinha vontade de se comunicar. De repente, eu recebo da fono um vídeo que eu tenho até hoje com a minha filha lendo um livro. Olha... Presta atenção. Então, ali, vendo e tendo contato com essas famílias, nasceu no meu coração, né? Eu era colega de trabalho da Flávia. A Flávia também, como filha autista. São mais ou menos da mesma idade ou não? Não, o da Flávia já é adulto, o da Flávia já trabalha. Né? Olha que legal. Mas com aquele olhar de empatia, né? Então, a gente sempre conversou muito sobre o assunto. E aí, ano passado, ela falou, Fernanda, eu acho que é a nossa hora. Acho que a gente, como pedagoga, psicopedagoga, mãe, como pessoas que têm estudado, porque a gente estuda, se especializa e corre atrás, né? Na área, especificamente. Na área, para aprender a lidar com seus filhos, para aprender, né? E outra coisa, um laboratório muito grande é o tal da sala de espera de terapeuta. E o Autismo em Ação, ele tem Instagram, ele tem alguma página, ele já tá... Como é que é pra gente colocar aqui pro pessoal ver? Chamado Autismo em Ação. @Autismo em Ação. Autismo em Ação. Tem alguma página da web? Não, por enquanto só o Instagram, né? Então aí nasceu essa vontade, né, de estar ajudando essas famílias, ajudando essas crianças. E para outras pessoas que passam, outras famílias que passam por isso e querem ter o apoio do seu projeto Autismo em Ação, como que é para chegar até vocês, para participar do projeto? Podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, né? E assim, a gente tem feito um trabalho, como nós somos pedagogas, a gente tem feito um trabalho dentro das escolas, entendeu? Então ali tem uma família que tem um possível autista. Mas são mais nas escolas públicas, nas escolas públicas. Porque eu vejo que as escolas públicas, por incrível que pareçam, dá mais suporte ao autismo do que as escolas particulares. Teve até ontem eu estava acompanhando minha amiga numa cirurgia que ela fez, eu perguntei, você conhece alguém? Aí ele veio me contar, não, eu conheço. Tem 3 filhos autistas, veio gêmeos. Sim. Mas eles não falam muito sobre isso lá na escola dos filhos dele, que é uma escola particular. Ele falou, ela reclama que não tem muito apoio. Então, assim, às vezes o apoio mesmo, o apoio público, ele dá muito mais suporte. Eu vou te falar, meus filhos, eles ficaram os primeiros anos em creche particular e em escola particular. Eu assim... presenciei uma cena em relação à minha filha, ela já tinha o diagnóstico, né? Que eu não julgo a professora, porque a gente não sai preparado da faculdade para lidar com criança atípica e nem com criança com nenhum outro tipo com certeza. digamos, de atipicidade. A gente não sai preparado. Mas naquele momento eu falei assim, não, gente, aqui não é para minha filha. E aí uma prima minha, que é
montou uma escola particular depois que se aposentou da pública, ela tinha falado para mim, Fernanda, o lugar da sua filha é na escola pública. Eu falei, eu estou na escola pública, que foi para onde eu coloquei o João e a Cecília. Hoje o João e a Cecília, os dois são alunos da escola pública. Que você dá aula? Sim. Eu me sinto... eu confio no serviço público, eu confio nos profissionais, tanto eu faço parte, né? Claro que eu tenho que confiar no meu trabalho. Eu tive um apoio muito grande da educação precoce, que também é do governo, e que eu te digo assim, dá de 10-0 na educação precoce. Em muitas clínicas particulares que eu vi por aí. Com certeza. Né? Então, assim, hoje, por isso desse nosso apego à escola À pública. escola. Com certeza. Ali a criança entra. É ali o professor que normalmente é acolhido, pega, né? É acolhido. Eu tive um câncer que eu comecei a tratar ele num hospital público. E aí a própria médica falou, Brenda, você tem algum preconceito em migrar para um hospital público? Porque a minha professora, ela falando que eu sou da USP, eu me formei na USP, a minha professora, ela como é que fala? Ela só fala desse tema, só deixa assunto. Poderia marcar uma agenda sua com ela? Eu falei, claro, não tem nenhum preconceito. E assim, eu achei assim outro nível, porque o câncer era tão raro que ele não tinha... as pessoas, os médicos particulares, eles não têm muita noção. Às vezes teve poucos pacientes, não é igual no sistema público, que a gente tem o máximo de demanda, né? De demanda atípica, né? Porque um câncer raro, um autismo mais raro. Então, assim, que eu acho que o hospital privado, os médicos, né, do sistema privado também não tem essa demanda que o público tem. E que às vezes a gente precisa só daquele acolhimento, que eles não têm essa... como conseguir falar com o paciente, né? Então eu vejo muito isso, que o público, ele te dá muito mais retorno. Sim, ele dá até pela quantidade de pessoas, né? Quantidade de pessoas. Lá a gente todos os dias... Experiência e tudo mais. A gente recebe crianças com todo tipo de transtorno, autistas com níveis diferenciados, com demandas diferenciadas. Então, ali, é uma experiência mesmo, né? Com certeza. Te dá essa experiência mesmo. E qual foi o momento que você se separou do pai dos meninos? O João Pedro estava com 4 anos e a Cecília com 5. Assim, você ter uma maternidade, uma paternidade atípica não é fácil. Com certeza. Na verdade, não é fácil para ninguém. Porque a partir do momento que a gente decidiu que queria dar o maior suporte que a gente conseguisse para os meninos, sozinho, trabalhando, a gente não conseguia. Então, eu tive que contar com a rede de apoio. Meu pai ajudava, meu sogro ajudava, minhas irmãs ajudavam. Sempre a família, o maior rede de apoio. Né? A babá muitas vezes ajudava e a gente ali correndo atrás. Então, assim, não é fácil. Por mais que o peso, não sei se eu vou dizer o peso, mas a dificuldade ali em lidar com tudo seja da mãe, né? A responsabilidade, qual terapia vai fazer, qual não vai, se vai mudar, se não vai, se vai tomar aquela remédio, mãezona super protetora. Era minha, né? O meu ex-esposo, na verdade, ele era mais assim, informado do que estava acontecendo e de como ele deveria proceder, né? Digamos assim. Mas ele era muito participativo. Só que assim, essa rotina não é fácil, Brenda. É uma rotina muito difícil. Tanto que as psicólogas, né, elas se preocupam muito. Elas sempre perguntam, como vai seu casamento? Como vai seu casamento? E assim, eu e meu ex-marido, a gente sempre conversava, né? Como vai o casamento? As crianças vão muito bem, obrigada. Era mais ou menos isso, né? As crianças estão evoluindo muito bem, obrigada. E aí, um dia, ele chegou pra mim e disse que queria ir embora de casa. Que não era mais feliz, que queria sair, queria curtir, queria outra coisa para a vida dele. Isso ele estava com 38 anos? Ele não, ele já estava com 40 e eu com os 43. Não, 43, 44 por aí, já. Aí eu falei, eu tô... E como é que você lidou com tudo isso? Falou assim... E o apoio? Você vai continuar me dando esse apoio com os nossos filhos? Não, eu surtei. Como é que foi? Não, eu surtei. Na verdade, eu já vinha, assim, desconfiada, porque ele já estava com a outra pessoa, né? Eu já vinha desconfiada.
Mas você nunca nem teve, tipo assim, o seu tempo com seus filhos era tão grande que você nem se preocupava em dar tanta atenção ali, se ele tá traindo, se não tá traindo. Eu trabalhava, né? Eu não vivia ali para os meus filhos, eu trabalhava. Eu trabalhava em São Sebastião, morava em Águas Claras, dava aula. Então, além de tudo isso, né, da carga do trabalho, né, corria para terapia, corria para isso, corria para aquilo, então, assim, a gente faz o que dá, essa é a verdade, o que a gente consegue, né? Então, nisso aí, nós fomos nos afastando. E aí, chegou ao ponto de que ele pediu para sair de casa. Foi um momento muito difícil, porque eu não achava que fosse chegar a tanto. E foi uma ruptura muito brusca, porque ele saiu no dia seguinte. No dia seguinte? E os meus filhos... Aí vocês continuaram morando, você e seus filhos, no local onde vocês moravam? Sim, e ele saiu no dia seguinte, né? Ele, no dia seguinte, já foi morar direto com essa pessoa com quem ele estava. E ele tá até hoje? Sim. E aí, eu fiquei com as crianças em crise, as crianças sofrendo. Você sofrendo com a separação. Brenda, eu acho que eu fui sofrer depois. Eu, naquele momento, eu fiquei anestesiada. Eu só tinha olhos pro João, pra Cecília e para pensar como seria a nossa vida dali pra frente. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu falava, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Porque o seu esposo, o pai dos seus filhos, é o seu suporte. Com certeza. É o seu suporte. Por mais que muitas vezes ele não estivesse ali, ele estivesse trabalhando, você saber que tem a pessoa, ele te dá aquela segurança. Né? E o que os meninos sentiram? Se eles sentiram essa falta ou não? E os meninos, meu filho batia a cabeça na parede. Era. A Cecília gritava, eu quero meu pai, eu quero meu papai. E ele, quando ele se separou só de você ou ele separou dos filhos também? Foi uma situação muito complicada, Brenda, e delicada. Por quê? Ele saiu de casa um dia, no outro dia ele já queria apresentar a senhora que estava namorando ele para os filhos. Era uma pessoa mais velha? Não, mais nova. Então ele já queria apresentar no dia seguinte. Então você pensa, meus filhos não sabiam nem que a gente ia ser dia 4, e não tinham facilidade em receber novas pessoas. Não, e eles têm muita dificuldade de mudança, né? Então, para eles, o fato do pai não estar dormindo em casa, do pai... Já é uma mudança extrema. Já era uma mudança extrema, já estava muito difícil. Só eu sabia, minha irmã, meu ex-sogro... Que me deu todo o apoio, meu pai, o que eu estava passando ali. Então, assim, com uma semana, ele pediu para retornar para casa. Ele pediu. E eu falei para ele, você retorna, Marcelo, mas a gente precisa fazer essa fase de adaptação com as crianças para você poder... Então, ele se arrependeu. Se arrependeu. Só que esse arrependimento durou pouco. Porque ele falava assim, João e Cecília, o papai hoje vai chegar cedo para brincar. Mas ele não chegava. Olha, Fernanda... E a expectativa que gerava na criança também. Também. Né? Olha, Fernanda, eu mudei, eu não sei o quê, e eu não sei o quê, e eu não tenho mais nada, e não sei o quê. E ali, Brenda, é um misto de sentimento, é tão difícil. Eu falo, uma traição é difícil, uma separação é difícil, você vê seus filhos ali em crise, e você sem saber o que fazer, como fazer, é difícil. Muito difícil. Então, assim, naquele momento aceitei ele de volta, mas eu vi que não tinha mais volta pra gente, né? Então, depois de mais ou menos uns 2 meses em casa e a gente trabalhando aquilo nas crianças que não dava certo, a gente já dormindo em quarto separado, né? Aí ele foi embora de vez. E como que é a relação dele com os filhos hoje? Assim. Sim, tanto emocionalmente quanto financeiramente? Assim. Ser pai, quem sou eu para julgar um pai separado, né? Mas vamos combinar que ser um pai separado é muito mais fácil do que ser uma mãe. Por quê? Porque criar filhos, eu acho que Deus fez, né? O filho para ser criado por uma família, um pai e uma mãe, porque não é uma tarefa fácil, né? Você ir lá visitar os seus filhos a cada 15 dias, né? Levar para casa e levar para brincar, levar para o parque, levar para... É um pouco mais fácil.
fácil, né? Com certeza. Agora você ali no dia a dia. No dia a dia, das tarefas difíceis. Né? Você colocar para dormir, você fazer o dever de casa, você dar o remédio, você levar nas consultas, você levar ao médico, você ter que educar, né? Que não é uma tarefa fácil. O mundo, ele deseduca. Você tem que levar para a igreja, você tem que dar um direcionamento religioso, porque isso para mim é de fundamental importância. Com certeza. Então, assim, a parte mais pesada, sem dúvida, é para quem fica. Quem foi, pode ficar com a saudade, pode ficar com peso na consciência, se ele existir. Mas ele faz as visitas. Ele faz as visitas, a cada 15 dias ele pega as crianças. Eu faço uma concessão para ele pegar. A semana que ele não pega, ele pega às quintas-feiras e ele dorme na casa dele, né? Para ele ter vínculo com as crianças toda semana, né? Não tá estipulado na justiça, ele pega. Mas, assim, o restante sou eu. Até mesmo acompanhar em hospital, internação, todo tipo de demanda é comigo. Terapia, ele levou por um tempo. Ajudou. Já tem quanto tempo que vocês estão separados? Vai fazer 3 anos. Ele levou por um tempo, depois disse que já não podia mais, que o trabalho não deixava, que só podia levar se fosse muito cedo. E aí eu me responsabilizei pelas terapias também. Então, assim, graças a Deus hoje, autista, ele não vai ficar sem terapia. Autista, ele não pode ficar sem terapia. Nem adulto, nem nunca. Ninguém, né? Mas as demandas, elas vão diminuindo. E às vezes elas vão surgindo. Então é uma caixinha novas de surpresa. Demandas, então, assim, certeza. A Cecília teve alta da fono. Cecília já fala fluentemente, maravilhosamente. Inclusive, é blogueira. E queria estar aqui, né? E queria estar aqui hoje. Né? Uma pena ela não Então fala fluentemente e adora. E João Pedro agora, os dois agora têm a demanda de uma psicopedagoga, porque está tendo algumas dificuldades na escola, termina a atividade rápido demais, aí começa a atrapalhar a aula, a Cecília é muito ansiosa. Pra você ter ideia, ela terminou o livro de ciências dela, ela já está no final. Mãe, compra outro livro de ciências pra mim, porque o meu já tá no final e eu já tô sabendo quase tudo. Ela faz sem a professora pedir. Por vontade própria. E pesquisa muita coisa na internet. Ela pesquisa muita coisa na internet. Então, assim, as demandas maiores ficam pra gente. Com certeza. Eu não estou julgando a pessoa que vai. Eu não estou julgando quem decide ir embora. As estatísticas são altas. Cerca de 78% dos pais de crianças especiais, eles são separados. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, são mães guerreiras, mulher maravilha. Somos mães guerreiras, mulheres maravilhas, eu concordo. Mas é uma maternidade dolorida. Com certeza. É uma maternidade dolorida. Mas você tem certeza, Nanda, que você é inspiração para muitas mulheres, né? A sua história, assim, chega a arrepio. É uma história muito emocionante, inspiradora. Tenho certeza que quem está escutando isso aqui, que está tendo esse prazer, né, de ouvir sua história. Eu acho que estão todo mundo, assim, muito emocionado, os meninos aqui da produção também. Queria te parabenizar pelo projeto, você tentando ajudar outras pessoas, né, o Autismo em Ação, que a gente já colocou aqui para o pessoal. E para a gente finalizar, o que você gostaria de falar aqui para quem nos acompanhou até agora? Olha, o que eu tenho a dizer para os pais de crianças especiais que estão hoje casados: façam o possível. Segurem, deem as mãos, sabe? Sejam parceiros. As fases ruins, elas passam, né? Tudo passa. Tudo passa na vida. Faça o melhor pelos seus filhos. E para as outras pessoas, para as mães solo como eu digo, vocês vão conseguir. A gente consegue. Deus coloca pessoas na nossa vida, Deus coloca situações na nossa vida. Olha aqui, olha onde eu estou hoje, né? Com certeza. Se perguntasse pra mim assim, sei lá, 1 ano atrás, um dia você vai estar fazendo um podcast sobre a sua maternidade. Eu falo, eu nunca, né? Você vai montar um projeto, idealizar um projeto com a outra mãe de autista. Nunca. Então eu digo assim, é possível. É difícil, mas é possível. Crie seus filhos com amor, tenha esperança. E para as mães dos TEAs, em especial,
eu vou dizer assim, nossos filhos têm muitas fragilidades. E eu falo isso sempre para mães que a gente conhece, assim, que acabou de ter o diagnóstico. Eu sempre digo isso. Nossos filhos têm muitas fragilidades, mas eles também têm muitas potencialidades. Com certeza. São crianças lindas, são crianças capazes e são crianças que vêm ao mundo para nos ensinar, sabe? Todos os dias. Então tenha fé, tenha esperança, porque dias melhores, eles sempre vêm. Sempre vêm. Deus sempre proporciona pra gente um dia melhor. Amanhã é um novo dia. Obrigada, Nanda. Foi um prazer imensurável te receber aqui hoje no podcast do Heróis Sem Capas. E gostaria de convidá-los a todos, belíssimos e belíssimas, para o próximo episódio com mais histórias emocionantes que eu tenho certeza que todos vão adorar. Muito obrigada.